Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o pedido de prisão de Bolsonaro. Meu amigo, acho que o Alexandre de Moraes resolveu escalar a coisa, hein? A situação ficou crítica por questão da anistia. Como eu estou falando para vocês já há alguns vídeos, parece que a anistia vai passar, chegou num ponto que não tem jeito. Eu vou falar num outro vídeo sobre a votação da anistia lá na Câmara, tá? Porque tá rolando um papo, o Hugo Mota tá tentando convencer o pessoal de que tem que votar a questão da reciprocidade, né? Porque passou lá no Senado a lei da reciprocidade para responder ao Trump. Isso é um outro problema, porque a verdade é que não precisa dessa lei, o Lula já pode fazer reciprocidade sem lei nenhuma, essa lei é totalmente inútil. Tá mais do que na cara que eles querem usar essa lei para tentar forçar o fim da obstrução na Câmara. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. O fato é que já ficou claro para todo mundo que a anistia vai passar. Tem apoio na Câmara, todo mundo quer isso, a oposição vai fazer obstrução, o Hugo Mota vai ter que pautar urgência, e no que pautar urgência vai votar e vai passar tanto na Câmara e vai passar no Senado também. Bateu o desespero no pessoal. A gente já viu ontem o pessoal da imprensa desesperado e coisa e tal, e agora, meu amigo, olha só, Xandão, 2 da madrugada, aqui ó, horário da notícia, dia 2 de abril, às 2 horas da madrugada. O Paulo Capelli foi o primeiro a dar essa notícia. Moraes manda PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. Olha o desespero do pessoal. Sabe por que eles querem a prisão do Bolsonaro? Porque ele está atrapalhando a ordem pública ao chamar manifestações pela anistia. Uai, mas que negócio é esse? Desde quando fazer a manifestação pacífica alterar a ordem pública e coisa e tal? Vamos entender esse caso aqui. Evidentemente que é um absurdo isso daqui, o que não quer dizer que não vão prender Bolsonaro, porque vocês sabem, né? É um absurdo, mas de absurdo em absurdo. Eles já estão cometendo absurdos desde 2019, então meio que mais um absurdo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Rio de Janeiro é pior que Gotham City, Peter de Cavanhaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, olha o grau de desespero, meu amigo. O Paulo Capelli, 2 horas da madrugada, bicho. 2 horas da madrugada de ontem para hoje, publicando aqui que o Moraes mandou a PGR se manifestar sobre prisão do Bolsonaro. Qual que foi o caso? Uma vereadora de Recife, do PT, que é advogada também, entrou com um pedido de prisão preventiva contra o Bolsonaro. Eu vou te falar um negócio, me parece uma coisa totalmente absurda, alegando exatamente que a manifestação do dia 6 de abril agora, aquilo que eu falei para vocês, está mais do que na cara, né? O pessoal no dia 30 tentou fazer a manifestação, não foi ninguém na manifestação da esquerda, a manifestação de Bolsonaro lá em Copacabana já foi grande, a do dia 6 agora deve ser monstruosamente grande, e eles já viram que vão entrar num buraco que não tem como sair desse buraco, vai acabar aprovando a anistia no Congresso. Bateu o desespero no STF. O pessoal entrou em pânico. O que eles vão fazer agora? Estão tentando ameaçar todo mundo. Vão tentar prender Bolsonaro e proibir a manifestação. Vão fazer isso. Vão proibir manifestação no Brasil. Pode acreditar, chegamos nesse ponto já. Aqui, ó. Moraes pede que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. O que não faz sentido nenhum, porque você fazer uma manifestação não é você incitar descumprimento de ordem pública, ao contrário. Inclusive, o Bolsonaro tem tomado muito cuidado nessas manifestações de não pedir determinados cartazes, do pessoal não falar coisas, né, muito violentas e coisa e tal. A pauta é a anistia, queremos a anistia. Então, o povo brasileiro não pode se manifestar, não tem esse negócio. E é o que eu falei para vocês, o grande problema que eles têm com isso nem é a anistia em si. É lógico que a anistia é um problema para eles, né? Assim, a anistia é uma coisa necessária, é uma pauta que todo brasileiro quer, evidentemente que é necessária devido às penas absurdas que o STF colocou, mas a verdade é a seguinte, o grande problema que eles têm com essa história é o Bolsonaro está controlando essa coisa toda. É o Bolsonaro que está fazendo isso acontecer. Eles viram que essas manifestações começaram com uma manifestação de impeachment do Lula. O Bolsonaro falou, não, vai ser de anistia, e o pessoal foi, e está sendo enorme. E isso deixa esse pessoal apavorado. Por quê? Porque todo esse tempo eles estão tentando desacreditar Bolsonaro. Eles estão fazendo todo esse esforço, desde lá de tirar o Lula da cadeia, fazer o Lula ganhar a eleição de 2022 e processar Bolsonaro pelas coisas mais absurdas, importunação de baleia e joias sauditas e cartão de vacina e não sei mais o que. Todas essas coisas, no final das contas, era para tentar fazer o povo deixar de gostar de Bolsonaro, e Bolsonaro continua levando multidões na rua. É o único político brasileiro que tem.
Isso é o que apavora eles, porque esse tipo de mensagem faz com que a derrota deles seja certa. É o que eu falo para vocês. Não, e o que eles não perceberam ainda é que mesmo que se eles prendem Bolsonaro, eles estão achando que vão resolver o problema, não, eles vão piorar o problema. Porque, de novo, o grande ponto aqui é que a população quer alguém antissistema, tá chateada com o sistema está quebrado, o sistema não está funcionando, a gente quer trocar esse sistema, a gente quer alguém antissistema. E quem que é a pessoa mais antissistema que tem? Caramba, o cara que está sendo perseguido pelo sistema, é lógico, ele é o cara antissistema. Não é à toa que Trump ganhou tanta popularidade lá nos Estados Unidos, exatamente porque tentaram perseguir ele, prenderam ele, iam prender ele pelo caso da Stormy Daniels, lá aquela coisa toda, tentaram matar o cara. Aqui no Brasil é a mesma coisa, quem é que está tentando destruir o Bolsonaro? Né? O sistema quer destruir o Bolsonaro, então é que o Bolsonaro é o nosso homem, é ele que tem que lutar contra o sistema, né? Eles não perceberam esse problema. Vai continuar cada vez mais só Bolsonaro tendo voto. Olha só, as prisões preventivas duram tempo indeterminado, são decretadas pela justiça antes mesmo que o réu seja julgado. Mas tem que ter um motivo claro para isso. Tipicamente quando você impede a instrução processual, ou seja, você impede a produção de provas, só que em tese, a investigação já foi toda feita, então em tese não tem mais esse problema, né? Já foi denunciado, já foi aberta a ação penal contra ele, então qual que é o problema? O que uma manifestação alteraria o processo, né? Garantir a ordem pública. Porque não vai ter nada, o pessoal está pressionando porque quer que o Congresso aprove, o Congresso tem o direito de aprovar. Ou seja, cadê o rompimento da ordem pública? E a ordem pública não é você questionar, se questionar você pode, pô. Não tem esse negócio, né? Aqui, ó, além disso, o ministro determinou que a Procuradoria opine se deve convocar, se ao convocar atos pela anistia, Bolsonaro cometeu delitos de obstrução de justiça, incitação a crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo. Uai, que história é essa? Porque convocou uma manifestação, ele está interferindo no processo, indo contra as instituições democráticas. Olha a que ponto chegou a nossa, entre aspas, democracia. É, rapaz, a democracia. Se você faz uma manifestação, você está indo contra a democracia, não pode. A nossa democracia só pode manifestação da esquerda. A manifestação do Boulos não teve problema nenhum, não. Mas a manifestação do Bolsonaro não pode. Ele está indo contra as instituições democráticas. Uma manifestação... Por que esse pessoal está desesperado? Porque eles já viram o que vai acontecer. Eles já viram que vai ser enorme a manifestação no dia 6 de domingo, né? Domingo agora é dia 6 de abril. E isso vai levar à aprovação da anistia e isso vai mostrar para todo mundo que Bolsonaro é o grande político brasileiro. Ninguém tem voto no Brasil que não seja Bolsonaro. Aqui, ó, por fim, Alexandre de Moraes solicitou o parecer do Ministério Público Federal sobre a necessidade de aplicar medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos, ou seja, querem proibir Bolsonaro de fazer manifestação. Bolsonaro não pode se manifestar. A nossa, entre aspas, democracia não pode ter manifestação, meu amigo, não pode ter protesto contra. Esse pessoal deve estar preocupado também com a situação lá na Turquia, né? Porque vocês viram, né, que prendeu o Imamoglu lá na Turquia, né? Protestos enormes, diários, já está mais de 10 dias com protesto todo dia lá na Turquia pela prisão do político da oposição por lá, né? Eles estão com medo da mesma coisa que eles querem. Não, Bolsonaro não pode fazer isso, não pode ter mais. E o mais engraçado dessa história é que se você reparar aqui, ó, não, tá aqui, ó, essa notícia aqui, ó. Gonet e Moraes sinalizam disposição em diminuir a tensão com a direita. Isso aqui foi ontem, aqui, ó, dia 1º de abril. Dia 1º de abril eles queriam diminuir a tensão com a direita, né? Aqui, ó, aliviaram para o Cid, para o Constantino, para a Débora, aliviaram para um monte de gente. O que está acontecendo? Moraes quer dar um recado para a direita e coisa e tal, que eu explico para vocês, pode parecer que é uma coisa inconsistente isso, né, que eles estavam querendo, ué, como é que eles querem sinalizar para a direita que eles querem diminuir a tensão e, no entanto, querem prender Bolsonaro? Que história é essa? Mas eu explico para vocês, a ideia deles é muito clara. Eles querem diminuir a tensão com a direita de forma geral, mas não com Bolsonaro. Eles querem que crie uma nova direita sem Bolsonaro. E é isso que eles não percebem, que não vai acontecer. Por quê? Porque a força da direita vem de ser antissistema, vem da insatisfação das pessoas com o sistema que está aí, com essa roubalheira que está aí, em grande parte devido a essas ações do STF. Quanto mais eles batem no Bolsonaro, mais eles credenciam o Bolsonaro como o representante antissistema da direita no Brasil. Então eles estão numa sinuca de bico, numa coisa sem saída, eles não têm para onde ir. Quando eles, pode ser que eles prendam o Bolsonaro? Pode ser que eles prendam o Bolsonaro. Pode ser que eles proíbam
a manifestação dia 6 de abril, vai ser lindo de ver isso, cara. Já pensou, cara? Uma manifestação proibida aqui no Brasil, cara. E é muita democracia, meu amigo. É democracia pra caralho, cara. É muita democracia, mas haja democracia no Brasil. Obrigado, Xandão, por salvar a democracia no Brasil, proibindo uma manifestação pacífica num domingo, pedindo penas leves para pessoas, né? Anistia para presos políticos e coisa e tal. Então, essa é a situação que a gente está aqui no Brasil. Aqui, olha só, o documento foi protocolado pela vereadora Liana Cristina, do PT de Recife, e por Victor Fialho Pedrosa, ambos são advogados do PT, né? Ao pedir a prisão do ex-presidente, a dupla argumenta que Bolsonaro teria incorrido em irregularidades ao usar as redes sociais para convocar atos pela anistia a réus do 8 de janeiro. Caramba, desde quando você convocar para atos, né, uma irregularidade? Caramba, entre aspas, democracia é essa, né? Que democracia, entre aspas, é essa do Alexandre de Moraes? Que coisa fantástica, meu amigo, o que a gente está vendo aqui no Brasil. Aqui. E detalhe, eles não reclamaram em Copacabana, estão reclamando agora na Paulista. Por quê? Porque eles sabem o que eu sei também, o que eu já falei para vocês, vai ser enorme na Paulista, vai ser monstruoso de grande. Eles estão morrendo de medo disso aqui. Os chamamentos públicos feitos por Jair Bolsonaro nos dias 9, 10 e 14 de março foram os dias em que ele convocou a manifestação para a Avenida Paulista, não apenas visam mobilizar sua base política para pressionar o Estado por anistia aos envolvidos no ataque de 8 de janeiro, então não pode ter mais base política e pressionar o Estado para nada. Qualquer reclamação não pode ter, né? Mas também busca deslegitimar o trabalho do Poder Judiciário e das forças de segurança que atuam na investigação e responsabilização dos envolvidos e condenados atualmente detidos, chamados de reféns do 8 de janeiro e não sei o que lá. Uai, peraí, não está deslegitimando ninguém, tá apenas colocando o ponto óbvio, né? Todo mundo está vendo que as penas para essas pessoas são absurdas. É um desejo popular plenamente justificável. É a democracia falando, é o povo indicando o que quer. Eu falo para vocês, isso daqui é uma coisa extremamente preocupante. O fato de terem feito esse negócio às 2 horas da manhã, meu amigo, eu vou te falar um negócio, tá batendo um barata voa nesse pessoal. Eu imagino que o Hugo Mota chegou lá na Câmara ontem, né, terça-feira, percebeu que não vai ter jeito, ligou pro Moraes e falou: Moraes, olha só, eu queria muito segurar aqui o negócio da anistia, mas porra, tá fora, cara. O pessoal vai obstruir tudo, tá fazendo um monte de coisa aqui, vou ter que pautar esse negócio da anistia. Barata voa, não que não sei o que é lá e coisa e tal. Fizeram a conta, viram que a manifestação de domingo vai ser enorme e estão agora querendo ameaçar Bolsonaro. E de novo, isso não é um contrassenso com essa disposição de diminuir a tensão com a direita. O que eles querem é a direita sem Bolsonaro, é a direita sem voto. Eles querem a direita que não tem apoio popular. A direita Alckmin, a direita do PSDB, a direita Aécio Neves, aquela direita que não ganha eleição. Essa é a direita que eles querem. Eles não aceitam a direita Bolsonaro. A direita que ganha eleição não pode, pô, é um absurdo. Aí machuca, aí não pode, tem que deixar a esquerda. Tem que ter oposição, mas aquela oposição controladinha, do Dória, do Marçal, do pessoal ali controladinho pelo sistema, né? O Bolsonaro, que é o perseguido pelo sistema, que batem nele o tempo todo, esse não pode, pô, que absurdo é esse? Né? Então é isso que é a jogada que eles estão fazendo, né? Ou seja, aliviaram para o Mauro Cid, para o Constantino, para a Débora, não sei o que lá, para dar uma distensionada e coisa e tal, mas eles estão preocupados aqui. Olha só, Alexandre de Moraes e Dino vão ao Senado em meio à pressa da oposição pela anistia na Câmara, tá? Então ontem o Dino e o Alexandre de Moraes foram no Senado, meu amigo. Foram fazer o que lá? Foram pressionar o pessoal. Eu imagino que foi justamente aí, né, no desespero deles pressionando para que não passe a anistia, que o pessoal bateu a letra para eles, né? Cuspiu os feijões lá para eles, né? Olha só, vai passar, porque porra, a pressão tá grande, o pessoal quer e não sei o que lá, então vai rolar isso daí. E Bolsonaro vai ganhar essa parada, vai sair do outro lado como o grande político brasileiro, quem manda no Brasil de verdade. Pode não ser o presidente, pode não ser nada, pode estar acusado de um monte de coisa, pode até estar na cadeia, mas quem manda no Brasil é Bolsonaro. Ele convocou a parada e vai passar. E vai, porque o povo quer isso, o povo está do lado de Bolsonaro, o povo entende Bolsonaro como a pessoa que está lutando contra o sistema. O povo quer alguém que luta contra esse sistema do Alexandre de Moraes. Quanto mais eles baterem no Bolsonaro, eles pioram a situação. Aqui, ó, PGR pode decidir a qualquer momento sobre o pedido de prisão de Bolsonaro. Estão desesperados, tem que fazer essa semana, né? Estão querendo pressionar o Bolsonaro para voltar atrás. Querem que o Bolsonaro volte atrás com o projeto da anistia. Ele não vai fazer isso, pô. Ele não tem como fazer isso. No
final das contas, essa é a ideia deles. Vão tentar prender o Bolsonaro antes da manifestação de domingo. Se prenderem antes da manifestação de domingo, eu vou para São Paulo. Eu vou comprar passagem e vou para São Paulo na manifestação dia 6, porque aí, meu amigo, não tem jeito. Aí tem que ser gigante essa manifestação dia 6 mesmo, de abril. Não tem outra alternativa. Eu vou dar meu jeito de ir para lá e voltar no mesmo dia. Um absurdo esse negócio do Alexandre de Moraes. Vamos ver o que vai acontecer. Achei divertido. O pessoal tá desesperado. Eles estão com medo, meu amigo. Né? Bateu medo na galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.